Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo ao DS Entrevista. Estamos recebendo hoje aqui o Claudinei Galo, secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano, e você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem, a sua sugestão no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixa a sua mensagem na própria live aí da página do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo transmitida ao vivo aqui no Facebook, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube do Diário de Suzano e no portal www.diariodesuzano.com.br. Além disso, você pode acompanhar também no Instagram do Diário de Suzano. Secretário Claudinei Galo, muito obrigado pela sua presença aqui no dessa entrevista. Obrigado por ter aceitado o convite. Queria que inicialmente o senhor desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando nesse momento. Boa tarde a todos, eu que agradeço o convite, Edgar, do DS, para que venha aqui hoje, poder falar um pouquinho mais do trânsito da nossa cidade e outras perguntas que assim os internautas possam vir a perguntar que seja nosso alcance. É com grande prazer que estou aqui e saúdo aí todos os internautas que estão nos assistindo nesse momento. Tá certo, secretário. Eu queria começar então, tem bastante assunto aqui, vou ver se a gente consegue fazer aí uns 35 minutos de duração do programa, mas eu queria começar então falando do Maio Amarelo, né? E também, já de antemão, se o senhor falasse como que está, antes até do Maio Amarelo, como que está hoje a Secretaria trabalhando em relação à equipe diante da pandemia, como que está, tem o pessoal na rua ou não, como que o senhor desse um panorama antes até do Maio Amarelo? Na verdade, nós estamos ainda com a pandemia, mas eu entendo que o trânsito, ele também é uma secretaria que tem a total necessidade e é primordial para que continue suas atividades. Por quê? Tem que estar na rua, né? Sim, se não estiver na rua, os acidentes vão ocorrer. Ocorrendo um acidente, tendo uma lesão, tendo uma vítima, ele vai parar onde? No hospital. Ele vai, então, dessa forma, tirar a vaga de alguém que pode estar aí, ali, chegando com sintomas do Covid, ou necessitando de uma internação, de um atendimento. Então, é essencial que a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana esteja nas suas atividades. É lógico que nós estamos respeitando todos os isolamento, o uso de máscara, o uso de álcool gel, então tudo isso é feito. A rua é um lugar que você trabalha de forma local aberto, então a gente procuramos manter, principalmente o operacional, as pessoas em isolamento. Quanto aos agentes, eles têm saído com as viaturas com um agente só, ou então com as motocicletas que já saem sozinhos. Então todo esse cuidado nós estamos tendo para quê? Para que a gente possa não deixar que as ruas fiquem sem sinalização e ocorra um acidente. E o nosso expediente, nós estamos fazendo pré-agendado ou online. Então, tudo aquilo que é possível pré-agendado, online, nós temos feito. Nós temos também um outro canal que, com a pandemia, nós implantamos, que é um telefone. Ele só recebe zap, que é o 94798-5266. 94798-5266. É bom frisar que nós implantamos no começo da pandemia do ano passado o cartão do idoso e do deficiente físico, eles não vão mais até a Secretaria para retirá-los. Eles ligam para o telefone 4746-1166, 4746-1166, que é o tronco da Secretaria. Ali, se o cartão dele venceu, está para vencer, ele apenas passa os dados para nós, ou pelo próprio telefone, ou pelo zap, ou então por e-mail. E esse cartão é entregue nas casas. É bom saber que do começo da pandemia, de março até o mês de dezembro, nós entregamos nas residências de Suzano 4.300 cartões de idosos e deficiente físico. Então essa é uma facilidade que Suzano também criou. A princípio era só algo para a pandemia e hoje virou um projeto que vai continuar, porque deu certo. Ou seja, o idoso ele não precisa ir até o trânsito tanto dar entrada como retirar o cartão, ele recebe na sua casa, o deficiente físico da mesma forma. Esse telefone WhatsApp 947985266, qualquer serviço de trânsito é feito por lá, está sendo... Sim, esse telefone é zap, nós não atendemos ele apenas zap. E esse telefone também, como agora nós tivemos a Lei 14.071/2020, que é essas mudanças que alteraram alguns artigos do Código de Trânsito, com esse telefone pode ser feita a pergunta e o pessoal nosso jurídico ali da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana tem respondido a todas as perguntas. Até hoje, do Código de Trânsito para cá, né, pouco mais de um mês que ele foi implantado, que existiu o período dele de vacância, nós já respondemos a quase 500 perguntas, dúvidas que tinham e foram bem esclarecedoras. Tem feito, uma grande ação que o trânsito fez também para informações ao nosso usuário, ao nosso público.
Certo. Secretário, a semana de trânsito, se eu não estou enganado, é em setembro, né? Feita a semana de trânsito. Sim. Mas esse mês de maio, no dia 21 de setembro. Nesse mês de maio tem um Maio Amarelo, né? Eu queria que o senhor falasse da importância dessa data e das ações que estão sendo realizadas pela Secretaria. Na verdade, o trânsito no Brasil, ele é constante, né? As ações são constantes. Como nós temos o Maio Amarelo, que é uma semana que foi desenvolvida pela ONU, já em 2011, para que a gente pudesse diminuir os acidentes de trânsito, e o maio ficou intitulado como um mês para fortalecer essas campanhas. Há de se dizer que nós estamos num período muito difícil, porque nós estamos sem as aulas, e o nosso material primordial para trabalhar as campanhas são as crianças, nossas escolas. E elas estando aí nessa pandemia longe das escolas, somente online, nosso multiplicador, que são essas crianças, acaba não tendo. Então nós temos feito muitas campanhas online. Então essa live hoje, digo que é mais uma campanha, fizeram várias outras aí em outros locais, muitas faixas disparadas pela cidade, muitas campanhas pelo site da prefeitura. Então a intenção, o que é? Maio Amarelo é um mês que, nessa campanha desse ano, nós temos 2 slogans muito importantes, que chama-se responsabilidade, a responsabilidade das pessoas. E essa responsabilidade é para quê? Para que a gente tenha no trânsito totalmente uma segurança para que não aconteça os acidentes. É um trabalho de conscientização mesmo, né, também, né? Sim, hoje o que você tem que fazer, quando você sinaliza e o condutor pratica uma infração, é uma forma também de conscientizar o condutor. Mas eu acho que a melhor conscientização é você explicar, conversar, fazê-lo entender que o trânsito você tem que o quê? Ter conscientização. Uhum. Bom, vamos falar então um pouco dos números. Eu trouxe alguns números de aí em relação a acidentes, né? Inclusive tem os dados do Infociga também, atualizados, né? Eu queria que o senhor falasse desse um panorama da situação hoje em Suzano. Suzano vem num patamar muito bom com relação aos acidentes de trânsito. É lógico que eu sempre falo que ninguém gostaria de perder um ente querido, então as mortes em acidentes de trânsito deveriam ser zero. Se um dia isso acontecer, você ouve, estando como secretário, uma pessoa mais feliz do mundo. Mas infelizmente nós não conseguimos ainda alcançar, ninguém conseguiu alcançar no mundo o índice zero com relação a acidentes. Mas Suzano está no caminho certo. Nós tivemos em 2019 30 mortes com acidente de trânsito na cidade de Suzano. Já em 2020, com muitas campanhas que nós fizemos nas escolas, naquela ocasião não existia ainda a pandemia, poderíamos ir para a rua, nós reduzimos de 30 acidentes em 2019 para 27 em 2020. Então, foi um número aí de 10%, mas já é um número plausível, porque a nossa frota cresceu e você teve uma redução de vítimas fatais. Já em 2021, até nos espanta um índice tão assustador assim de redução. Por quê? Nós estamos aqui no mês de janeiro, fevereiro e março, e hoje saiu o mês de abril. O mês de abril foi 0 mortes em acidente de trânsito em Suzano. E nesses 4 meses, nós temos aí 7 mortes em acidente de trânsito. Ou seja, se nós continuarmos nesse índice, nós vamos baixar esse ano 2021 50% a 55% de mortes em acidente de trânsito Suzano. Então isso vai ser excelente. Gostaríamos que fosse índice zero. A gente sabe que o sofrimento para quem perde um pai, uma mãe, um irmão, é muito, muito duro, é muito drástico uma família. É um sofrimento que não tem cura. Então essa redução vem nesse sentido. E para essa redução só existe uma receita, que é a do Maio Amarelo, que é o respeito e responsabilidade no trânsito. Certo. A pandemia também contribuiu para reduzir esse número por conta da menor quantidade de carros também nas ruas, né, também. Nossa contagem hoje, quando a gente fala menor contagem de carro, em termos, Edgar, por quê? Você fala assim, olha, eu não tenho os escolares na rua porque eles não estão indo para a escola, as crianças não estão indo para a escola. Muito bem. Eu tenho uma redução na taxa de coletivos e ônibus e as vans alternativas de 15%, 20% também. Só que, ao mesmo tempo, o que está acontecendo? Muitas pessoas vão de carro trabalhar, aquelas que conseguem ter esse custo de ir de carro trabalhar, ele vai deixar de ir num coletivo com 40, 45 pessoas e vai de carro trabalhar. Isso também é importante, se a gente pensar dessa forma. Por quê? Ele indo de carro trabalhar, ele está mantendo o isolamento. Sim. Porque por mais que ele use no coletivo, no transporte público, a máscara, o álcool gel, ele está sempre em evidência com aquilo. E ele estando sozinho no carro dele, ele manteve aquele isolamento bem seguro para ele.
Não sei se eu trouxe esse levantamento. Qual que é os locais que gera mais preocupação aqui em Suzano em relação a acidente? No ano de 2020, quando fechou o ano, nós temos o Infociga, que é um sistema que qualquer pessoa pode acessar. Então, todos os dados que a gente fala aqui são dados oficiais, né? E o Infociga, no ano de 2020, quando terminou dezembro, logo no início de janeiro, o que eu fiz? Nós pegamos os 20 primeiros locais de mais acidentes na cidade. Então, nós temos a Estrada dos Fernandes, nós tivemos um acidente aqui na Baruel com a Rua Toque. Então, todos esses locais que nós pegamos. E de forma que o que teve mais acidente foi o primeiro da lista. Então, nós pegamos esses 20 locais e começamos a mapear eles e sinalizá-los melhor. Hoje nós estamos no 14º local de sinalização. E o que nós pudemos ver aqui no ano 2021, nesses 4 meses que nós já temos Infociga, hoje já fechou-se o quarto, digamos assim, você vê que esses locais que foram o maior índice de acidente no passado, hoje eles também reduziram. Então a gente trabalha com estatística também, não é diferente. Então nós pegamos o lugar de mais acidentes, Estrada dos Fernandes, começamos a fazer alguns serviços em locais que tinham acidente, e hoje o resultado que é? Diminuição também nesses locais. Por isso que o número de acidentes tem reduzido drasticamente na cidade de Suzano. Secretário, quando souberam que o senhor ia vir aqui, surgiram algumas perguntas. As pessoas fazem, antes de começar o programa, fazem algumas perguntas. Uma das que mais geraram perguntas foi em relação ao número de ônibus, na frota de ônibus, né? Eu queria que o senhor desse panorama, falasse um pouco. Você já falou um pouquinho também sobre a porcentagem de ônibus que está na rua hoje, né, em Suzano, e se existe a possibilidade de aumentar a frota por conta da pandemia, ou não tem essa necessidade, foi feito algum estudo em relação a isso? Na verdade, o problema de transporte público não é Suzano, é no estado e no Brasil. Nós vemos que várias emissoras de TV noticiaram muito isso com a pandemia, que não existia isolamento. Então é uma coisa muito drástica. Eu acho que o principal foco da pandemia é o transporte público ainda. Suzano não é diferente. Na verdade, aumentar a frota, não. O que acontece hoje? Você tem uma redução da frota pela falta de demanda. Antes da demanda, nós tínhamos aí, vamos imaginar o número ilusório, 10 mil passageiros. Lógico que é mais que isso. Suzano carregava cerca de 30 mil passageiros diários, vamos dizer assim. Hoje, Suzano carrega 16, 17 mil. Agora, não adianta você colocar mais ônibus e não ter essa demanda. Até porque a empresa não aguentaria. Eu trabalhava hoje a Radial, que é a detentora do transporte público da cidade, trabalhava com 120 ônibus, carregava 30 mil. Se hoje ele trabalhar com 120 e carregar 17, ele não consegue se manter. E a pandemia não foi um mês, 2 meses, a pessoa se mantém. Você imagina isso há mais de um ano já, vamos para 1 ano e 2 meses. Então é muito longo esse período. É proporcional, né? Isso. Mas São Paulo da mesma forma. Então houve uma redução quando iniciou a pandemia de até 60%, depois subiu. Hoje nós estamos de 80%. Esses 80% você consegue manter a demanda. É lógico que muitas das vezes tem alguns bairros que têm sofrido com isso. Mas esses bairros que nós estamos tendo essas reclamações, que nós temos fiscalizado e do ônibus não passar no horário, ou então tirou muitos ônibus desses locais, nós temos aí falado com as empresas, temos também autuado eles, para que a gente possa sanar essa regulação. Não só o ônibus, quando eu falo ônibus, também nós temos transporte alternativo na cidade, que faz hoje 146 vans. E tem algum estudo para aumentar o número de linhas? Já está sendo feito algum estudo? Eu queria que o senhor falasse qual que é a demanda que tem atualmente na cidade em relação aos bairros que tem mais necessidade de mais linhas, que ainda não foi possível aumentar aí o ônibus chegar nesses bairros. O primeiro plano que o transporte tem feito, nós já estamos com um equipamento pronto, que na verdade foi um programa feito pelo próprio engenheiro do trânsito da cidade, que é um QR Code. Então ou seja, o abrigo ou o ponto de ônibus, que é o marco onde embarque e desembarque o passageiro, eles vão ter lá um aplicativo através de você tem um aplicativo, vai ter um QR Code lá, você vai lançar no seu aplicativo do seu celular, você vai saber que linha passa ali, que ônibus passa ali. Agora, se nós aplicarmos isso agora, com essa deficiência que nós temos de algumas linhas, o que vai acontecer? Você vai aplicar lá, o ônibus fala que tem que passar 16 e 10. Então esse aplicativo não funcionaria. Por quê? Porque está tendo uma redução aí de 20% a 25% dos coletivos. Mas assim que passar, hoje você só consegue saber a linha exata se você entrar no aplicativo ou do transporte ou da própria Radial, que é detentora do contrato. Mas com o passar da pandemia, nós vamos já implantar isso e em seguida já para as vans alternativas também. Para quê? Para que o usuário possa ganhar muito com isso. Ele chegou num ponto de ônibus,
Ele chegou lá às 16h10. Ele vai pôr o aplicativo e fala assim, ó, aqui passa a linha X, que é o bairro que eu vou, ou qualquer outro que ele queira saber, e ele sabe que ali vai passar às 16h15. Agora, não adianta nós fazermos um aplicativo desse e o ônibus não está naquele horário, naquele local. Então, nós temos que fazer algo que realmente seja essencial ao usuário. Então, fazer o aplicativo e funcionar. Porque não adianta você pôr um mecanismo dessa natureza e ele não ter eficácia. Então, a intenção é que a gente, logo após a pandemia, já faça esse aplicativo funcionar na cidade de Suzano. Secretário, em relação ao aviso de multa, né? Os avisos de multa foram suspensos durante a pandemia. Eu queria saber se já começou a Prefeitura a voltar com os avisos de multa. Eu queria que o senhor falasse um pouco como está a questão das infrações de trânsito. Tem muita infração ainda na cidade? Eu digo para você, em 2015, Edgar, nós tínhamos um número X de infrações na cidade. Hoje ela é 30% menor. Por quê? Isso aí é a conscientização que a cidade ganhou. Eu digo para você que muitas das vezes você vai atravessar uma faixa de pedestre, principalmente na malha central, o condutor para você. O Suzano está tendo essa consciência de trânsito. Nos últimos 3, 4 anos nós mudamos muito isso. Com o quê? Com campanhas, como eu já te disse, até 2019 nós fizemos campanha com as crianças. Então, eu sempre digo, tem lá uma aula com as crianças na escola sobre trânsito e dessa forma eles conseguem chegar aos seus pais, eles são os nossos multiplicadores, chegam aos seus pais, seus tios, e quando estão no carro, eles vão aplicar o que eles aprenderam lá. O que é? Chamar a atenção de quem tinha que dar a educação. Então eu vou chamar a atenção do meu filho, eu tenho minhas filhas, minha filha, pai, o senhor passou no farol vermelho. Isso é muito drástico, uma criança fala isso para você. Porque você tem o dever de ensinar a criança. E de repente você está sendo ensinado, porque ele está certo. E essa conscientização que nós temos feito ao longo do tempo, a cidade de Suzano ganhou muito e tem sido uma cidade muito aplicada com relação à educação de trânsito. Então isso é que está fazendo com que os nossos condutores não transgridam tanto o trânsito. O que ocorre com as multas é o seguinte, quando aconteceu a pandemia, quando iniciou-se, nós tivemos algumas resoluções do CONTRAN. Aí ela suspendeu. Depois a pandemia baixou, ela liberou novamente. Quando ela liberou, foram expedidas as notificações e também as multas, que são os valores para serem pagos. É lógico que com a pandemia, todos os prazos para recursos são suspensos. Então, se eu recebi uma multa... Não é que a multa foi suspensa, não, o prazo para recurso... Inclusive os avisos, né? Aqueles avisos de multa também não foram emitidos. Funciona assim, você recebe primeiro uma notificação. Hoje, com a nova lei do trânsito, mudou. Antigamente você tinha 15 dias para indicar o infrator, hoje já passaram a 30. Então, esse novo Código de Trânsito, ele aumentou para 30, ele dobrou os prazos, tá? E depois você recebe o valor da multa. Após a pandemia, esse prazo para você fazer recurso, que era de 30 dias, vai passar a 60. Então, o novo Código de Trânsito já aumentou, dobrou os prazos. Agora, esses prazos estão suspensos hoje, mesmo com a lei. Então, se você receber uma multa em dezembro e chegou a sua notificação agora, não tem problema nenhum. Você vai ao setor competente, seja Suzano, outra cidade, e você vai entrar com recurso normalmente. Então, na verdade, o que está suspenso são os prazos. Uhum. Eu queria que o senhor fizesse uma breve avaliação do trabalho da Zona Azul nesse período de pandemia que foi aberta a tolerância lá do delivery, né, dos 10 minutos para estar funcionando o comércio. A gente sabe que é uma empresa que cuida da Zona Azul, mas é claro, a Secretaria faz o acompanhamento. Eu queria que o senhor falasse como que foi esse trabalho, como que está hoje aí as vagas de Zona Azul, todas sendo ocupadas ou não, está voltando aí a aumentar o estacionamento sendo ocupado ou não? A Zona Azul também, de certo modo, tem alguns serviços essenciais. Vamos imaginar, você vem à farmácia, você vai ao hospital, você vai ao banco, você vai a algum lugar que estava funcionando normalmente com as restrições da pandemia. E você não tinha o local para estacionar seu carro. Por quê? Porque as pessoas, quando fechou-se a Zona Azul, que é o estacionamento rotativo, essas pessoas deixavam seus carros na malha central da cidade, que o índice de furto e roubos é muito pequeno, porque nós temos câmaras e tudo mais, e eles passavam o quê? Pagavam o trem e iam para São Paulo trabalhar. E quem precisava desse serviço essencial, que estava em funcionamento, não conseguia achar o local de estacionamento. Então, a própria associação, os próprios comerciantes nos procuraram e pediram que de alguma forma voltasse. Agora, o que foi feito pelo prefeito de Gaxiúcho, pelo trânsito? Nós fizemos de uma forma que também não agredisse tanto o usuário. Então, hoje, a gente quando teve o drive-thru, a pessoa podia estacionar seu carro por 10 minutos aguardando a sua mercadoria.
Então também cedemos em algumas coisas para que continuasse o quê? O usuário ter a situação dele ir buscar um drive-thru e ter onde parar. Porque não adianta você ter um drive-thru, se chega lá você não tem onde parar, como é que você vai pegar o drive-thru? Então isso que foi feito. Então essa tolerância do drive-thru continua realmente, foi algo assertivo. A Zona Azul hoje, eu digo para você, do que ela tinha de arrecadação para hoje, caiu 60%. Secretário, em relação à sinalização, a gente sabe que a malha viária em Suzano é grande, né? E deve ter muita placa de sinalização aí que a Secretaria iniciou a troca, mas é claro, talvez não tenha concluído ainda. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse trabalho que foi feito de sinalização aqui na cidade. Sim, nós concluímos mais de 300 horas de serviço só no ano de 2020. Já nesse ano tinha muitas placas antigas, enferrujadas ainda em algum... Sim, eu não sei se você fala placa de sinalização ou placa toponímica, que é com o endereço das ruas. As duas, né? O nome das ruas? Isso. Sim, na verdade nós temos aí 3.800 ruas em Suzano, 3.811, número correto. Você imagina uma rua com o Dr. Prudente de Moraes, quantas placas de sinalização nós temos que colocar para poder identificar ela? 15, 16 placas. Então, você multiplica, aí o multiplicador, a gente faz essa conta de 4 pelo número de ruas, você tem aí 12 mil placas para você colocar na cidade de Suzano. Nós estamos há mais de 15 anos sem uma troca de placa dessa. São as placas toponímicas, são placas que identificam o nome da rua, também com o CEP, com o bairro. Então nós fizemos um projeto em 2019, iniciamos um projeto, se você perceber, uma placa na malha central de uma cor, num bairro é de outro, porque ele foi regionalizado. Nós temos 7 regiões de Suzano. Então você tem a região da Casa Branca, que é uma cor, é uma tarja que a gente chama em cima da placa. Vai falar, por que na Casa Branca viu uma placa nova com uma tarja magenta e já na Vila Figueira viu uma tarja azul? Porque é regionalizado. Você vai saber, se você tiver conhecimento da cidade, você já sabe em qual região você está também, apenas olhando para a placa toponímica. Nós já trocamos mais de 1.300 placas toponímicas hoje em Suzano, foram instaladas. Aí, mas nós estamos no mundo de 12 mil, mas nós já iniciamos. Nós em 19, 20, 21, pouco por conta da deficiência que nós temos, nós já estamos em mais de 1.200 placas instaladas toponímicas. Agora, quando você chegar a esse número de concluir, fechar toda a cidade com as placas totalmente identificadas, você volta fazendo o quê? Fazendo a revitalização, troca daquelas que danificaram, naquelas que você iniciou nesse projeto de 2019. Então é um projeto que não para toponímico. Toda a sinalização, você sinaliza, mas você tem que voltar dali a um tempo, para quê? Para ver se a sinalização está em ordem, se não está, se a placa apagou, se o tempo deteriorou a placa ou não. Então é uma coisa contínua. A sinalização de placas, ela é contínua, ela é constante. É a mesma coisa as faixas também, né? As faixas que eu vi que a Secretaria está fazendo, reformulando bastante ruas aqui. Na verdade, o que nós temos feito? A gente tem que ter muito cuidado quando sinaliza um local. Por quê? Você já tem que imaginar que você sinalizou lá hoje e daqui no máximo de 9 a 12 meses uma sinalização manual, você tem que voltar num bairro. Se você tiver uma malha central e fizer uma sinalização hoje e for manual, daqui 6 a 7 meses você tem que revitalizar esse local. Então não adianta fazer, é o que eu falei no começo. Não adianta você montar lá um posto de saúde e deixar sem médico, sem remédio, sem alguém para atender. Não funcionou. Então a sinalização não é diferente. Você tem que fazer o quê? Sinalizar um local e já saber que marcar aquele período que você tem que voltar naquele local e revitalizá-lo. Senão não funciona. Porque daqui 6, 7 meses, você fez um projeto, você gastou um tempo para isso, você fez uma contagem de carro que passava naquele local, você viu os acidentes que tinham naquele local, aí você implantou esse projeto. Daqui um ano você não voltou lá para ver como é que está aquele projeto que você analisou e não fez a revitalização, aquilo foi por terra, é algo perdido, porque ela vai sumir com o tempo. Se for um taxão, ele vai se desgastando com a passagem do carro e tudo mais. Então você tem que saber que todo projeto que você faz, você tem que pôr na sua programação que daqui um período você tem que passar naquele local e revitalizá-lo. É uma outra pergunta que surgiu também em relação a ciclofaixa e ciclovias em Suzano, né? A gente viu que a Avenida Brasil ficou bem bacana, um trabalho bem legal. Se existe projeto para estar ampliando as ciclovias aqui na cidade? Na verdade, nós temos uma projeção aí nesse mandato do prefeito Rodrigo Axuxa, de concluir 19 quilômetros de ciclofaixa e ciclovia.
Ah, mas vai conseguir? Eu digo para você, Edgar, nós não sabíamos que vinha a pandemia, ela chegou. Então, tudo vai depender de uma circunstância de fatos, né? Secretário, só se eu continuar, qual que é a diferença? Eu queria que o senhor explicasse para o nosso internauta que está nos acompanhando aqui na nossa... Ciclofaixa e ciclovia, é isso? Ciclofaixa e ciclovia. Opa, vamos lá. Só para aí você continua aí para a gente... Vamos dar um exemplo então para ficar bem contundente. Na Avenida Brasil, ok? Lá é uma ciclofaixa. Por que ela é ciclofaixa? Porque ela é compartilhada com a via. Então você vê que ela fica ao lado da via. Então quando ela é compartilhada com a via, ela chama ciclofaixa. Vamos dizer a Fittipaldi, ciclovia, porque ela está no canteiro. Está no meio. Do meio, ela está isolada, né? Então aquilo que não é compartilhada é ciclovia. Ela é via só. Por exemplo, por que ela é ciclovia? Porque ali só pode passar naquele local a bicicleta, ok? No outro ele está compartilhado os dois. Ele tem um pedaço da via que é a faixa de ciclista. Entendi. Então, quando é compartilhada, chama ciclofaixa. E quando não é, ciclovia. Certo. Boa pergunta, diga. Isso aí é uma dúvida que todos têm. O pessoal às vezes pergunta isso. O senhor estava falando dos 19 quilômetros, então... Isso. Nós temos essa intenção, mas você vê, só no mês de janeiro, na verdade, nós finalizamos a Avenida Brasil. Você sabe que, na verdade, quando você vai fazer um projeto desse, é um conjunto de secretarias. Eu sempre falo, vamos dar um exemplo da Avenida Brasil que você citou. Para fazer a Avenida Brasil, você precisa primeiro de quem? Planejamento, que é o Elvis, que vai fazer lá o projeto de como fazer aquela via. Depois você vem lá com o Itamar liberando finanças. Depois você vem, que é a Secretaria de Finanças. Aí você vem com o Samuel, Secretaria de Obras, que tocou aquela obra. Aí buscou-se uma parte da verba fora, uma parte do município. E aí veio o trânsito e fez a ciclofaixa. Então você vê quantas secretarias nós envolvemos, né? Então o grande avanço de Suzano, eu sempre digo, que é esse conjunto de secretários. Porque não existe vaidade hoje nessa prefeitura com relação ao secretário, nenhum tem vaidade um com o outro, e é uma união total para quê? Para que o mesmo objetivo, para um Suzano melhor, para que está adiante. Então essa ciclofaixa que nós fizemos lá, o trânsito no final, já com a via pronta, quando eu digo pronto é o recapeamento, fez toda a sinalização e aproveitou foi a ciclofaixa. A princípio, nós temos as cidades vizinhas, que existe uma ciclofaixa que ela é uma ida e volta de um lado só. Então ela se torna muito pequena, 1,50 m é a metragem oficial, né? E aí você fazer as ruas a 3 metros, você não consegue sobrar para a via. Nós pensamos diferente, nós fomos audaciosos, mesmo com a pandemia, e conseguimos vencer esse desafio. Qual foi o desafio? Nós sinalizamos uma ida e uma volta. Então você vê que a Avenida Brasil é diferente dos outros locais. Poucos locais fazem ida e volta, porque você gasta dobrado, trabalho dobrado, então é tudo como nós fizemos, e isso funciona melhor. Risco de acidente lá hoje, nós inauguramos lá no final de fevereiro, março, abril, nós estamos maio indo para o final dele, 0 acidentes, e só elogios de lá. Nós temos recebido pessoas de Guararema, Salesópolis, Mogi, todos vêm aqui na Avenida Brasil para fazer o seu ciclismo. Não sei se você tem conhecimento, mas o internauta que não sabe, nós temos um vagão de trem da CPTM, que o último vagão, nos finais de semana, eles são reservados para o ciclista. Então ele quer se locomover de uma cidade para outra, para um passeio, se reúne muito. Hoje o ciclismo virou saúde, viu? Então tem muitas equipes em Suzano. Nós temos feito, essa Secretaria de Transporte tem feito muito contato com essas equipes, e nós estamos agora tentando implantar, eu falo tentando, mas vamos conseguir, porque desafio você tem que conseguir. E nós vamos implantar em Suzano alguns locais para esse ciclista, seja nas montanhas, se algum gosta, seja na cidade. Então a gente já está se reunindo para quê? Para tabular esses locais, o melhor local para ele. Até porque você está fazendo saúde hoje com o ciclismo. Você está tirando pessoas dos hospitais, é um esporte saudável, muito bom. E virou uma moda hoje, né? O ciclismo hoje... Até nosso prefeito agora virou ciclista, tem aí diariamente feito seus passeios na cidade, aí, sempre que possível. Tá certo. Secretário, em relação a alguns projetos, tem aqui a alça do viaduto para ligar a região norte, né? Ali perto do terminal, né? O que é isso? Eu queria que o senhor falasse um pouco como que vai funcionar essa alça, vai ligar algum outro acesso? Sim, você vindo da Jorge Ben Maluf, nós temos um grande problema, porque Mogi inaugurou, não recentemente, já não digo mais, porque já tem mais de um ano, né? Inaugurou uma via em Mogi, que ela vem com 3 pistas. Quando ela chega na Jorge Ben Maluf, ela vai afunilando. Tem locais que viram uma pista, outros 2, depende daquele espaço físico. Nós temos que entender que, eu sempre falo que Mogi inaugurou essa via há um ano atrás. Suzano já existe com a Jorge Ben Maluf, que ligava essa via já há mais de 20 anos. Então eu digo que
Só que foi uma via hoje que já não condiz com a nossa realidade, da nossa frota. Então a Jorge Ben Maluf é uma via muito tumultuada com o fluxo. Nós temos um polo industrial muito grande naquela região, e desse polo industrial, além de vir os veículos pequenos da cidade de Mogi, alguns condomínios que tem em Jundiapeba e até Suzano, você tem também esse fluxo do polo industrial. E quando chega na Avenida Vereador João Batista Fittipaldi, que liga também tanto a Ayrton Senna quanto a cidade de Itaquá, com vários bairros de Suzano, ali o fluxo fica muito travado. E Major Pinheiro Freud, isso, com a Fittipaldi. Não por sua vez também, quando você desce o viaduto, as pessoas que vão entrar no Parque Maria Helena, fizemos lá um paliativo, digamos assim, para que eles entrem ali com a canalizada, mas não é o suficiente para suportar todo aquele fluxo. Então também tem outro problema lá, a funilização ali é pior ainda, que quem vai entrar à esquerda trava mais o trânsito. Então qual que é a intenção? Nós estamos mudando os abrigos de ônibus que tem ali das vans, aquele abrigo vai sair, vai para o lado do terminal, e ali nós vamos fazer uma alça que vai ligar a Jorge Ben Maluf já com a Fittipaldi. Então você para ir para a Fittipaldi, você vem para Ben Maluf, você não chega nem ao terminal. Bem antes do terminal, 70, 80 metros antes, você vai ter uma alça que vai te ligar já com a Fittipaldi. E lá também tem intenção de ter já tem estudos, já está pronto os projetos, temos tabulado bastante eu e o Elvis com isso, e vamos fazer uma rotatória, quase um pouquinho antes do Açaí. E essa rotatória vai dar o quê? Todo esse discernimento que eu digo para você que tem um fluxo travado hoje, que é o pessoal que vai para o Parque Maria Helena, ou região, Maluf, Maria Helena, e o pessoal que vai ali para Ayrton Senna, para aquela região norte da cidade, além também da cidade vizinha que é Mogi, que sai ali pelo Aruã. Então todo esse local vai ter um rotatório para destravar isso aí. Resolveria o problema hoje. Agora, enquanto isso não faz, a gente tem feito o quê? Colocamos um farol inteligente ali na esquina da Fittipaldi com a Jorge Ben Maluf, melhorou bastante, mas não é o suficiente ainda. Nós sabemos que o suficiente ali é uma alça e uma rotatória. Mas isso consegue fazer esse ano ou está só projetado por enquanto? Inicialmente nós temos que ter o local liberado. Como que se libera o local? Lá você tem hoje um abrigo de 10 abrigos de vans, já iniciou. Não sei se você percebe que ali no terminal houve algumas obras. Sim. E já iniciou para que faça um novo abrigo, até com a comodidade melhor para os usuários do transporte complementar, que são as vans, e aí terminando esse abrigo velho vai sair para construir a alça. Então, primeiro tirar os abrigos de lá e iniciar a alça. A nossa intenção é o quanto antes. Nós sabemos que nós estamos na pandemia, dificuldades financeiras aparecem, e sério, mas a intenção nossa se não terminar esse ano, iniciar esse ano já essa alça. O senhor falou dos sinais semafóricos inteligentes, né? Eles estão sendo já implantados, já funcionam? Como que está isso? Para quem é suzanense, até 2019, não vou imaginar a Marginal do Una. Ontem eu vim de Mogi das Cruzes, eu parei em 5 sinais semafóricos. Muitas das vezes, o sinal, quando ele é muito antigo, ele já não dá mais um sincronismo. Eu vim pela Marginal do Una, eu estava em Palmeiras, vindo para cá, eu passei pela Marginal do Una, todos os faróis estão sincronizados hoje. Então você vê, o secretário, é lógico, ele já passa, a primeira coisa que eu visualizo é trânsito, onde está a placa apagada, onde caiu uma placa, onde o sinal não está funcionando. Então isso para nós é essencial, eu estou na rua, eu tenho que ver isso, que é a nossa obrigação de cuidar disso. Então você vê, eu passei na Marginal do Una agora, 16h40, ou pouco antes, todos os sinais estão sincronizados. Então, quando você tem um equipamento novo, o sincronismo é melhor. Agora, nós tínhamos faróis de Suzano com 40 anos. Isso é feito lá no CSI? Parceria? Não. Nós temos as câmaras do CSI e o semáforo, nós não temos ainda uma sala específica para que você faça esse tipo de trabalho, visualize o que está acontecendo em tempo real. Primeiro nós temos que entender que para que isso aconteça, você tem que ter o quê? Você tem que ter todos os locais com fibra ótica. Porque se você tiver um local que não tem, vou dar um exemplo para você, nós temos uma grande dificuldade de internet, ali no Jardim do Nabento, naquele trevo. Então se você não tem fibra ótica, ele vai chegar para nós com 4, 5 minutos de atraso, não vai surtir efeito. Então nós estamos aí viabilizando de colocar fibra ótica em todos esses locais, e assim que for colocado, eu quero ver se até o final do ano, começo do ano que vem, nós implantamos essa central de controle de semáforos. Isso seria muito bom. Por exemplo, um semáforo, você está tendo um fluxo de carro de 30 carros por minuto no fluxo X. E no Y você só tem 3. Então você vai o quê? Aumentar o tempo de semáforo para aquele que tem mais fluxo e diminuir o outro. Isso você faz com as simples teclas atrás do computador. Então esse centro que nós vamos
de monitoramento seria para isso. Para você, com uma tecla de computador, fazer a mudança no semáforo. Seria na secretaria mesmo? Sim, na secretaria. Tá certo. Secretário, a gente está caminhando para o final da entrevista, mas eu queria ainda que o senhor falasse um pouco. O Diário de Suzano divulgou essa semana que passou que o Ministério da Infraestrutura recebeu um projeto da MRS sobre a construção de um viaduto ferroviário com o objetivo de eliminar a cancela na rodovia Anchibiçá, né? Eu queria saber qual o conhecimento, né, que o senhor tem desse projeto. Com certeza deve ter conversado com a Secretaria, né, a MRS, e se isso vai trazer benefício de alguma forma para o trânsito. A MRS, eu digo para você que ela tem são de Minas, eles têm uma equipe só para combate de acidente de trânsito em linhas férreas. E o maior índice de acidente da nossa região, não digo nem de Suzano, é lá no bairro das Palmeiras, daquela localidade. Então ali ele é muito vulnerável, porque nós temos algumas invasões que estão lá há muito tempo, ou pessoas que residem ali, então o índice ali é muito grande de mortalidade e vítima com sequela graves de quem mora naquela redondeza ou atravessa a linha férrea ali. Então esse viaduto sim, já está em projeto, é de grande valia para Suzano, como eu digo, o trânsito todos os dias, ele não trabalha com... O pessoal... Eu demorei muito para o semáforo abrir, eu demorei muito. O trânsito não trabalha com tempo. É lógico que nós temos que fluir o quanto antes para dar uma comodidade ao condutor, ao pedestre, ao ciclista, ao motociclista, a todos que utilizam das vias de Suzano. Mas o nosso principal fator chama-se vida. Então, tudo que é importante para nós é a vida. Você salvar uma vida é muito, muito importante. Por isso que quando eu falo e falo com alegria da mortalidade que não aconteceu nesses índices que eu mostrei no início da entrevista, é com muita alegria mesmo, porque salvamos vidas. Então, da mesma forma, é o pessoal da linha fé. Ele já tem essa campanha, Suzano é um lugar muito forte essas campanhas, nesse local que nós estamos falando, e eu espero que isso venha tão quanto antes, porque vidas que vão ser salvadas naqueles locais. Tem alguma informação sobre o Terminal Sul da CPTM? Alguma coisa que a Prefeitura ficou sabendo aí por parte da CPTM? Da CPTM, nós temos o Terminal Sul, que é na área de Palmeiras. Né? Não é CPTM, é o terminal nosso, né? Que seria um terminal para quê? Para que os ônibus tivessem uma acomodação melhor, desse uma acomodação para aquela população, a integração fosse feita dentro do terminal, isso é muito importante. Ele pagaria só uma passagem no uso de qualquer transporte coletivo. Então isso já alugamos o terreno para a Secretaria, é uma ação em conjunta também com o meio ambiente, porque o local é um local que depende do meio ambiente, então não é que nós alugamos, nós fizemos já o projeto solicitando para que faça os orçamentos para uma locação, digamos assim. E eu acho que muito em breve, acho que em julho, eu acho que junho ou julho, o prefeito Rodrigo vem anunciando um pacote de medidas do transporte. Eu acho que Suzano terá um grande avanço esse ano no transporte, mesmo com a pandemia. E um dos avanços é esse, é a construção do Terminal Sul, que já deveria estar até construído, digamos assim. Aquela população necessita muito desse terminal. Eu acho que esse ano sai das nossas falas e do nosso papel. Eu acho que ele vai ser construído. O Terminal Sul que eu falo, além desse, é claro, de Palmeiras é o do lado, porque a CPTM tem o lado de lá, né? Eles falam que é o terminal, e do lado de cá, que é na Prudente ali, que eles iam, onde tem ali os pontos de ônibus, construir ali. Sim. Mas ali é da CPTM, mas não tem ainda... Não, ainda não tem nada. Projeto ainda. Na verdade, aí já depende do Estado, né? Mas ainda não tem nada efetivo para que a gente possa trazer para a nossa população uma coisa que seja apenas imaginária. Nós temos que trazer dados efetivos. O prefeito Rodrigo tem muito isso. Ele fala e quer ver a coisa acontecer, isso que a gente pensa. Então, assim que tiver, vai ser lançada pelo próprio prefeito essa notícia, que venha logo, né, Edgar? Suzano precisa crescer cada dia mais, né? Secretário, tem alguma coisa que eu não perguntei, só quer falar ainda sobre o trânsito, alguma novidade aí? O trânsito é bem dinâmico, né? Nós continuamos aí com o trânsito, nós já chegamos aí à marca de mais de 300 pontos de acessibilidade, rampas de acessibilidade, nós já chegamos a 88 abrigos com energia solar. Diga-se de passagem, Edgar, energia solar, abrigo de energia solar, o único do estado de São Paulo é Suzano que tem. Nós temos no Mato Grosso, e Suzano é a única cidade hoje. Algumas cidades do interior têm me procurado, temos fornecido esse projeto nosso para eles, mas Suzano hoje tem 88 abrigos com energia solar, isso é muito importante. Então essa continuidade vai sendo dada, o trânsito é muito dinâmico. A maioria fica ali na Anchibiçá, não?
Eles estão divididos em vários pontos da cidade. Você tem aqui na Major Pinheiro Frois, você tem na Indibiliçá, você tem alguns bairros. Nós procuramos colocar o abrigo de energia solar como? Em locais que você não tem energia. Para que dê o quê? Um pouco mais de segurança, mais de conforto ao usuário. Porque onde tem energia, você consegue ligar direto. Eu dou um exemplo para você aqui na Praça Sol Nascente, nós temos 2 abrigos de energia solar, um lado direito na rotatória, e outro lado esquerdo, um indo para Ribeirão. Então esses locais não conseguimos fazer energia, o poste era muito longe, não dava para pôr energia que iria trazer risco para um caminhão que passasse. Então o que nós fizemos? Energia solar. Então esse é um grande avanço de Suzano. Dentre outras coisas que o trânsito tem feito, e no seu dia a dia, o trânsito contém aí 32 agentes de trânsito, mais 12 agentes de transporte, e dia a dia esses profissionais, juntamente com o pessoal do operacional, têm trabalhado para um trânsito mais seguro da cidade. Então é quem eu agradeço muito, além dos agentes de trânsito, transporte, operacional, e todos os funcionários que ali trabalham de forma incansável para um trânsito seguro. Tá certo. Secretário, queria muito agradecer aqui a sua presença aqui no dessa entrevista. O jornal fica à disposição quando tiver mais alguma novidade aí, tá bom? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço esse convite, estaremos sempre na Secretaria de Trânsito ao dispor de todos que ele necessite, e Edgar, o agradecimento quem faz sou eu, com esse convite seu, para poder mostrar para a população um pouquinho mais o que é o trânsito da cidade de Suzano. Eu vou deixar de novo os telefones aqui, ó. Telefone do WhatsApp que é o 947985266, isso, né? 947985266. E o da secretaria, alguém precisando do cartão do idoso, 4746-1166. Sim, diga-se dizer que o 4746-1166, ele é do CCO, que é o Centro de Controle Operacional da Secretaria, ele é dioturnamente, nós estamos lá 24 horas, então qualquer solicitação que, olha, fui sair da minha garagem, um carro estranho, de uma pessoa desconhecida, estacionou e impediu essa passagem. Só ligar nesse telefone, vai o agente mais próximo para o local, se precisar guinchar o carro, autuar, é feito esse serviço. E qualquer outro tipo de dizer, olha, um sinal sematório quebrou, pode ligar nesse telefone, nos ajude, um acidente, nos ajude, que o trânsito da cidade fluirá melhor. Tá certo, obrigado mais uma vez. Queria agradecer também você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista. Até a próxima entrevista, até o próximo vídeo. Fique conosco durante o resto dessa semana e a próxima. Até a semana que vem.